Bem-vindos à próxima aula na Escola Pioneira, aula 25. Hoje estamos dando o próximo passo. É hora de construir igrejas. É hora de construir igrejas. Novas igrejas em um novo fundamento. Ainda queremos ver uma reforma da igreja que já existe. Mas é realmente hora de construir algo novo. E eu estava ansioso por este dia para fazer este ensino, para falar sobre a igreja, o que é a igreja, onde a igreja é como uma família, onde a maioria das pessoas cresceu numa igreja como um orfanato. Nesta lição vamos ver a igreja como uma família. E aquele modelo não funciona para todas as famílias. Cada família é diferente. Você não pode pegar um modelo e usá-lo para todas as famílias. Não pode levar um modelo de igreja e usar para todas as igrejas. Veja esta lição. Espero que te abençoe, te desafie e crie em você um desejo de vir e ser a igreja que Deus quer que você seja. Olá a todos aí fora e bem-vindos à lição 25 na Escola Pioneira. Faz 1 ano e meio desde que fiz a última aula na Escola Pioneira. E muitas coisas aconteceram desde então. Mudamos para um novo lugar. Agora estamos no Centro Jesus, na Dinamarca, 1h30 de Aalborg, onde morávamos antes. Desde a última vez, distribuímos o filme A Aventura de 7 Dias com Deus. Muitas pessoas foram transformadas por este filme. E em poucos dias, em algumas semanas, publicaremos o próximo filme, A Última Reforma em Vida. E muitas coisas acabaram de acontecer. Muitas coisas aconteceram desde a última vez que fiz as aulas da Escola de Pioneiros aqui. E estou apenas empolgado com a vida, empolgado com o que Deus está fazendo. E estamos aprendendo tanto. E estamos vendo tantas mudanças na vida. É mais do que sonhei há muitos anos, ver a vida mudar. E nós encontramos muitas pessoas que, quem está começando ao entrar no YouTube e de repente vê o filme A Última Reforma, o início. E então eles são desafiados e provocados, mas anseiam por mais, e então encontram o site da Escola Pioneira Online, que você está olhando agora. E comece essa jornada conosco. Junte-se a uma escola PTS ou comece também. E é simplesmente lindo ver o que Deus está fazendo. Mas como eu disse, estamos aprendendo muitas coisas. Deus está fazendo coisas novas. E nós realmente acreditamos que agora é a hora de dar o próximo passo. É hora de construir igrejas, é hora de construir novas igrejas, novas comunhões em uma nova fundação. E quero dizer que o nome da última reforma é a última reforma, porque queremos ver uma reforma da igreja e estamos tentando fazer isso, estamos tentando reformar a igreja. Temos tentado reformar a igreja através de diferentes... Temos trabalhado com pastores que vieram até nós e disseram, estamos trabalhando com pastores que vieram até nós e disseram, quero reformar minha igreja, você pode nos ajudar? Como podemos fazer isso? Trabalhar com os anciãos na igreja que dizem, ei, queremos reformar a igreja, ou membros na igreja. E não é fácil, quero apenas dizer, não é fácil. Muitas vezes nós realmente experimentamos que tentaram mudar esse sistema antigo. Mas eles não tiveram sucesso. Em alguns casos, o pastor foi demitido. Em outros, os anciãos deixaram a igreja ou os membros. Sair da igreja, ou em alguns casos, parece que vai ser uma separação. E toda vez que vejo isso, às vezes penso, Jesus, quando vamos aprender? Quando vamos entender o que você está dizendo? Porque o que Jesus diz, ele diz, não coloquem vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o odre se rompe, e o vinho é derramado, e o odre se perde. Mas você coloca vinho novo em odres novos e ambos são preservados. Isso é o que Jesus disse em Mateus 9.
Jesus disse, não levem este vinho novo e coloque em odres velhos. Por quê? Porque os odres velhos não podem lidar com isso. E se tentarmos fazer isso, a pele é destruída e o vinho novo é derramado. Então, para preservar o vinho novo, o que Deus está fazendo, você precisa de odres novos. E eu não digo que todo mundo que tem um prédio de igreja, todo mundo que tem um encontro dominical, todo mundo que tem isso, é a pele do vinho. Existem pessoas lá fora. Quem são realmente o vinho novo e que querem ser transformados e querem ver uma reforma. Mas eu só quero dizer que não é fácil. Esta é a nossa experiência. Não é fácil. Vamos continuar tentando reformar a igreja, vamos continuar trabalhando com a igreja como temos feito e vamos continuar tentando para ver essa reforma comprado. Ao mesmo tempo, é realmente hora de construir algo novo. É hora de construir do zero. É hora de construir em uma nova base, não na antiga. Apenas foque tempo e energia para reformar o sistema antigo. E eu e meus amigos falamos muito sobre isso, oramos a respeito e sabemos de muitas pessoas que nos acompanham que talvez tenham deixado a igreja ou Deus salve e não estão em uma igreja institucional. E as pessoas vieram para dar o pontapé inicial e realmente viveram isso. E muitos estão se perguntando, e agora? E agora não estou em uma igreja, não faço parte de uma comunhão, deixei isso, nunca estive nisso e não me encaixo no que vejo lá. E agora, qual é o próximo passo? E é sobre isso que quero falar agora. É isso que quero discutir nas próximas aulas da Escola dos Pioneiros, onde quero olhar para a igreja. Quero te ajudar novamente a tirar esses óculos religiosos e te desafiar quando se trata de qual é a verdade. É a igreja. E como fazemos, venha e veja a igreja de verdade. Diz a Bíblia, a igreja de verdade que Jesus menciona. Então, espero que você esteja pronto. Espero que esteja pronto para ser desafiado, espero que esteja pronto para as próximas lições que vou dar sobre a igreja e espero que isso traga liberdade para muitos de vocês. E isso também será uma base para muitos de vocês. Então agora vocês têm algo de onde partir. Que agora você tem algo e diz, isso é o que eu quero, isso é o que podemos fazer. E então as pessoas se juntam e constroem juntas. Esses novos é o companheiro, igrejas, grupos, chame como quiser. Então, espero que esteja pronto, vou começar a orar. Deus, eu te agradeço pelo que você está fazendo, eu te agradeço pelas coisas incríveis que estão acontecendo ao redor do mundo e o que nos é permitido ver. E Jesus, sabemos que há mais. Há mais do que apenas sair às ruas, há mais do que dar o pontapé inicial, há mais do que guiar pessoas a Cristo. Há uma igreja e nós queremos tudo isso. Queremos tudo, queremos ver novos testamentos, igrejas, apareçam de todos os cantos. Oro para que você me ajude a compartilhar essa palavra. E oro para que todos que viram este ensino abram seus olhos e ouvidos para receber esta palavra. E isso vai ser uma base em que podemos construir no futuro. Venha com seu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando sobre algumas das coisas que já falei antes. Porque quero continuar a construir em cima. Algumas das coisas estávamos falando nas primeiras 20 aulas. Na aula 17 eu falei um pouco sobre a igreja. Na lição 17 temos isso aqui onde falo sobre a igreja. Os dois lagos, de alguma forma, são construídos. O primeiro é a grande comissão. Um grande mandamento, desculpe, e então o próximo é a grande comissão. Temos o grande mandamento. Ame a Deus e ame o seu próximo. Foi isso que Jesus disse. É nisso que a lei se baseia. Ame a Deus com tudo que tem e ame o próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento. E então temos a grande comissão. Saia e faça discípulos. E isso é o que define a igreja. São pessoas reunidas que amam Deus acima de tudo, que se amam mutuamente. Eles amam seu vizinho como a si mesmos. E aqueles que vão lutar. Fazer discípulos.
Isso é assim. Mas o problema é se tentarmos colocar a igreja dentro de uma caixa. Onde colocamos uma caixa em volta dela, onde ela se torna como um edifício. Onde se torna sobre a equipe, sobre o programa e sobre o orçamento. E a igreja primitiva amava Deus, amava o próximo. Estava fazendo discípulos sem o programa de pessoal do prédio e orçamento. Você pode usar sua casa, você pode fazer isto sem tudo isso. Eu não digo que você não pode usar um prédio, porque nós estamos usando um agora. E Paulo falava dentro de um prédio. Mas isso não é o que define a igreja. A igreja é essas coisas. E eu falei sobre isso na lição 17, onde também comentei um pouco sobre o problema como eu vejo na igreja hoje. Por causa da maneira como frequentemente fazemos igreja, temos 10% que estão fazendo todo o trabalho. E estão ocupados. Temos 30% que estão frustrados. Porque eles pensam, quando vai ser a minha vez de ser usado? Eu também quero ser usado por Deus. Então 30% estão frustrados e anseiam por mais. Então temos 60% que já se sentiram frustrados, mas desistiram de seu chamado. Desistiram de sua visão. E agora há apenas 10 igrejas e elas perderam seu primeiro amor. E desviar-se, porque desviar-se não é deixar a igreja. A igreja é a última coisa que você deixa. Desviar-se é abandonar o primeiro amor. Essas são algumas das coisas sobre as quais falei, por isso precisamos de uma reforma da igreja. Mas você verá mais sobre isso na lição 17. Na lição 18 eu falei sobre a visão de Jesus a partir da igreja. Lucas capítulo 10. Não é a minha vontade, mas a vontade dele. É a visão dele. Não se trata de nós tentarmos encontrar nossa própria visão e o que achamos que é a igreja. Você tem que entrar e descobrir o que ele diz. Como igreja e depois fazer do seu jeito. E se você ainda não viu essas lições, eu te encorajo a ir e ver, porque agora vou continuar e o que vou construir nas próximas aulas também é parte dessa base. O que é igreja? Como você faz igreja? Essa é uma boa pergunta. Se eu disser o que é igreja, muitos de nós já sabemos que a igreja não é a reunião, a igreja não é o prédio, a igreja não é a instituição. E muitos de nós já sabemos disso, então não vou gastar muito tempo nisso. Vou tentar mostrar outra imagem de uma igreja, uma imagem que para mim é realmente incrível, que mostra a ideia, o que Deus pensa quando Ele pensa sobre a igreja. E isso é família. Igreja é família. A igreja não é família como uma família. O que é uma família? Nós nascemos em uma família. Na carne nascemos em uma família. Temos uma mãe. Temos um encontro. Irmãos e irmãs, temos irmãos. E a família é o desenho de Deus para nós, pessoas. Crescer, amadurecer, sair de casa e depois ter nossa própria família. Então, o desenho de Deus para as pessoas, para nós, humanos, crescer no meio natural. Isso é família. Este é o plano de Deus. E a ideia toda é incrível, que Deus desenhou tudo onde temos uma mãe e temos um pai, e onde se esperava que proporcionasse segurança, proteção. Tudo é incrível, tudo é seguro porque a mãe está lá. Ela nos ama, ela está lá por nós. E temos um pai que está lá para criar autoconfiança. Vamos lá, meu filho, você consegue. Vamos lá, minha filha, você é linda, minha princesa. Uma mãe e um pai criam algo em nós. E então temos irmãos com quem crescemos. A família é um projeto de Deus. E agora sei que muitos cresceram em uma família que não foi perfeita. Onde não temos, talvez você tenha crescido sem um parceiro, talvez você tenha crescido sem irmãos,
Talvez tenha crescido sem uma relação próxima com sua mãe. No mundo natural, desde a criação, era para ser assim, que crescêssemos em um ambiente acolhedor da nossa dieta. Irmãos, família, e esta é a ideia perfeita de Deus. E numa família perfeita, até numa família perfeita, as pessoas brigam. Mesmo em uma família perfeita, e às vezes há problemas, há desafios, mas você ainda perdoa um ao outro, ainda se ama. Por quê? Porque vocês são família. Então, mesmo na família mais perfeita, nunca é perfeita o suficiente. Acredito que essa seja a intenção de Deus para nós, como seres humanos, crescer em uma família. Mas algumas pessoas não cresceram em uma família. Algumas pessoas cresceram em uma família sem mãe, sem pai, ou cresceram assim, em um orfanato, onde não tem pais, mas no lugar de pais, tem líderes. Líderes que chegam, fazem seu trabalho e depois voltam para suas próprias famílias. E é assim que muitas pessoas têm vivenciado a igreja. Vou falar mais sobre isso mais tarde. Mas é assim que muitas pessoas têm vivenciado a igreja. Não como uma família, corpo a corpo com os pais, mas muitos têm vivenciado a igreja como um orfanato, com líderes. E realmente há uma grande diferença quando se trata da experiência. Um orfanato com líderes e uma experiência de família com pais. Mas eu vou voltar a isso. Eu começo dizendo que Deus criou a família. A família é um projeto de Deus. Deus é nosso Pai. Jesus é nosso Salvador, mas Ele também é nosso irmão. Somos todos irmãos, somos todos irmãos. Família, uma família é algo em que você nasce ou é adotado. E por nossa causa, quando nascemos de novo, somos inseridos na família de Deus. João 1,12 é dizer: mas a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você vai nascer de novo, você se torna filhos de Deus. Você entra para a família de Deus, a verdadeira família. Mateus 12, Jesus falou sobre uma família onde sua mãe e irmão vieram até ele, porque achavam que Jesus estava fora de si. Pensavam que Jesus era louco. E ele estava lá ensinando quando alguém veio e disse: Jesus, sua mãe e irmão estão lá fora, querem falar com você. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? E ele olhou para seus discípulos e disse: aqui está minha mãe. Meu irmão, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão. Ancestral e mães. Tente imaginar Jesus aqui. Tente imaginar ser os pais de Jesus, a mãe de Jesus, o irmão de Jesus. Aqui eles vêm até Jesus e querem falar com ele. Eles achavam que ele estava fora de si naquela época. E eles vêm como sangue, como uma família, relacionado a Jesus, o irmão, a mãe. E Jesus disse a todos: quem é meu irmão e minha família? Não são aquelas pessoas que estão ali, aquelas pessoas. Esta é minha verdadeira família. E isso soa realmente radical. Que Jesus via aquelas pessoas naquela época como seus verdadeiros inimigos. Família. Há um ditado na Dinamarca, acho que é usado em todo o mundo. Deus é mais importante que o sangue. O que significa que o sangue é mais espesso que a água, que a família é mais forte que a amizade? E o que as pessoas querem dizer com isso é que a família sempre vem em primeiro lugar.
É bom ter amigos, mas se tiver que escolher entre amigos e família e confiar nas pessoas, seria a família, porque a família é mais importante, é a família. O sangue é mais grosso que a água, mas e o espírito? Espírito é mais espesso que sangue e água. De várias maneiras, o espírito é mais denso. Nos tornamos um espírito. E eu quero dizer, a ideia de Deus com a igreja realmente não é sobre ser membro. E agora somos membros da mesma instituição, somos membros da mesma igreja. Agora precisamos amar uns aos outros, porque frequentamos a mesma igreja. Oi, como você está? Estou bem, Você está bem? Sim, estou bem. E as pessoas não se conectam. A ideia de Deus de uma igreja é uma família, onde há algo que nos une. Isso é ainda mais profundo do que o que vivenciamos com famílias naturais. Especialmente quando não são renascidos. Porque se vocês são ambos da família e renascidos, claro, é ainda mais especial. E eu quero começar dizendo que, para mim, eu estava em uma igreja, ajudei a iniciar uma igreja e ajudei a iniciar outra igreja antes. Primeiro tive um pequeno gosto. A igreja é uma família. Você pode estar na igreja a vida toda, pode ajudar a iniciar a igreja sem nunca experimentar a verdadeira igreja. Sem experiência, a verdadeira igreja é uma família. E eu não digo que estamos completamente lá, porque ainda estamos aprendendo, ainda estamos crescendo, mas o que estamos vendo agora, para mim, é incrível, sabe? Estamos vendo a família, começamos a vê-la de uma maneira... Isso é tão bonito, né? Onde não é associação a uma instituição, é família e é o espírito. E essa família é muito mais forte, mais do que qualquer outra coisa. Porque se você olhar aqui, família e orfanato, existe uma grande diferença. Novamente, como eu disse, a família tem pais, mãe e pai. Qual o problema com os pais? O objetivo dos pais na vida são os filhos deles. O objetivo dos líderes é fazer um bom trabalho. Mas quando esse trabalho termina, quando esse trabalho está feito, eles voltam para casa, para a família deles, aquelas pessoas que realmente amam, aquelas pessoas pelas quais eles dariam a vida. Mas em uma família, vocês como pais têm um objetivo. E esses são seus filhos. Não é sobre você, é sobre seus filhos. Seu objetivo é ver seus filhos saudáveis, ver seus filhos crescerem, ver seus filhos para ser independente, para ver seus filhos crescerem em casa, para ver seus filhos terem novos filhos, para ver seus filhos maduros. É por isso que as pessoas não têm filhos só para se divertir. Eles têm filhos e os levam para outro lugar e leva bastante tempo. E muitos de nós nunca experimentamos isso. Muitos já passaram por isso. Igreja como um orfanato com líderes sem pais, muitos líderes, com muito controle, muitas regras, não muito tempo para cada um deles, porque no orfanato há poucos líderes e muitas pessoas. Muitos filhos, e você não tem tempo para realmente conhecer e se conectar. Muitos de vocês experimentaram uma igreja que é mais como um programa do que vida, onde você conversa e cresce como se fazem uma família. Quando agora começamos a trabalhar com igrejas e construir comunhão, o problema que temos em muitos lugares é que as pessoas vêm da igreja como órfãos, onde eles foram feridos. E essa dor, essa amargura está lá, e isso cria um medo nas pessoas de que elas têm medo de se submeter novamente.
Eles têm medo de se submeter e serem feridos novamente. Têm medo de... Eles querem ser independentes de uma forma que não é saudável. E só quero dizer, nós não podemos. Seja a igreja sozinho. Você não pode ser a igreja sozinho. Nenhum de nós é o corpo de Cristo sozinho. Todos nós somos membros do corpo e realmente precisamos disso. Uns aos outros. Nós realmente precisamos uns dos outros. Não podemos crescer sozinhos. Precisamos uns dos outros, precisamos vivenciar igrejas de verdade. E quero falar sobre como os cristãos, e voltarei a isso mais tarde, como para se tornar uma família. Como você se torna uma família? Como nos tornamos aquela igreja de verdade? Se você está sentado e se você estiver em casa e quiser começar a construir uma igreja do Novo Testamento, se você quer vivenciar essa família, a Bíblia fala dessa igreja. Como você faz isso? A primeira coisa que quero dizer, e algumas pessoas pensam, sim, claro que é assim, mas as pessoas acreditamos que as pessoas saibam, mas elas não sabem. A primeira coisa para realmente experimentar essa unidade, essa vida, essa família, é que você precisa nascer de novo. Gente, é preciso nascer de novo. E as pessoas precisam ter o mesmo espírito. Você não pode ser um com pessoas que não têm o mesmo espírito. É possível, pois há unidade no espírito, não no sangue, não nisso, mas no espírito. E você não pode ser um com pessoas que não têm o mesmo espírito. E lá vejo um grande problema em muitas igrejas hoje, porque a verdade é, como disse antes, que muitas pessoas que frequentam a igreja, na verdade, não nasceram de novo. Muitas pessoas frequentam a igreja e não são realmente renascidas. E por isso você não pode ter essa unidade no espírito. Você não pode ter essa coisa se as pessoas não compartilharem o mesmo espírito. Não é possível. E vemos isso cada vez mais na igreja, onde comprometemos a verdade, comprometemos o evangelho, porque queremos ter membros em nossa igreja. E porque nós comprometemos a verdade e não somos mais radicais, conseguimos que as pessoas venham à nossa igreja. Pessoas que possuem um espírito diferente. Pessoas que não são completamente renascidas. E por isso você não experimente isso. Família. Isso não é possível. Então, para vivenciar isso, você precisa nascer de novo. Como no físico. Você precisa nascer em uma família para ser uma família. Você precisa ter o mesmo espírito. Você também precisa ter o mesmo DNA de alguma forma. Você precisa ter a mesma visão, a mesma verdade. Não é suficiente se as pessoas não têm o mesmo espírito, se elas não têm a mesma verdade. Jesus disse isso muito claramente em João 4, quando falou sobre como devemos adorá-lo. Ele disse, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Ele não disse que aqueles que o adoram devem adorá-lo apenas em espírito. Ou, na verdade, apenas ele disse que deveríamos adorá-lo em espírito e verdade. E o que quero dizer é o espírito renascido. A verdade é ter o entendimento correto, a fundação certa, a mesma visão. Você não pode construir unidade com alguém que tem 20 ideias diferentes de como a igreja deve ser e o que quer na vida. Vocês não podem estar juntos. Juntos com alguns e ser um com alguns. Se algumas pessoas dizem, não, devemos ir por este caminho. Não, eu gosto disso e quero fazer igrejas sensíveis aos buscadores. Não, eu não gosto disso. Acho que deveríamos ir por esse caminho. Não é possível. E eu estive em locais onde as pessoas tentaram e não deu certo. E muitas vezes acabamos gastando muito tempo tentando construir algo que não podemos. Precisamos chegar a um ponto em que não seja minha vontade seja feita, é a sua vontade, Deus. É o que Jesus disse, é a igreja, não são nossas ideias. O que Jesus diz é correto, é a coisa certa.
Mas se isso estiver lá, o Espírito está lá, o entendimento, a verdade está lá. Então é possível experienciar família. É possível experimentar a igreja como uma família, onde o que você experimenta, ambos são muito fortes. Você realmente ama as pessoas com quem está, você quer morrer por essas pessoas com quem está, e onde você cresce muito, muito rápido e saudável, porque você está no ambiente de pais espirituais, você está em um ambiente familiar, e quando você está no lugar certo, as pessoas crescem muito rápido, espiritual. E então as pessoas perguntam como eu me torno uma família. Primeiro, certifique-se de que todos tenham renascido. Segundo, garanta que estamos construindo sobre a mesma base. As pessoas também perguntam como nos encontramos, como fazemos igreja. E eu diria que, como você vai ver, na verdade, não é sobre o programa. Como você se torna uma família? Se você está em um ambiente familiar, como você janta no free, é como se toda vez que vocês se reúnem como família, vocês dissessem, ok, bem-vindo a esta mesa de jantar. Primeiro, o papai vai dizer algo e quando ele terminar, minha irmãzinha vai cantar uma música. E quando minha irmãzinha disser, bem-vindos e cantem uma música. Mãe vai dizer algo e então eu vou dizer algo. Quando você está em família, em torno de uma mesa de café, uma mesa de jantar e vocês estão juntos, quanto programa você olha fixo? Não muito. E você? É mais orgânico, é algo que acontece por si só. É algo que crescer de forma orgânica. E cada família é diferente. E isso é difícil para nós entendermos por causa de nossas grandes aulas de religião. Também quando falamos sobre ensino, quando eu renasci, eu vou encontrar minha esposa Lene. Nós nos casamos e os pais dela, meu sogro, de alguma forma se tornaram meu pai espiritual. E eu diria que ele era quem estava ensinando, me ensinando. Ele foi quem me discipulou no começo. Ele foi como um pai espiritual para mim, quem estabeleceu a base. Ele me ensinava muitas coisas. Mas em todos esses anos, no começo, quando ele estava me ensinando, nenhuma vez nós organizamos uma reunião como um encontro com um programa. Não apenas uma vez. Todas as lições acontecem. Parte da vida. Eu estava sentado naquela sala de estar. Eu estava sentado com minha Bíblia. Eu tinha acabado de ler algo durante o dia que eu não entendi. E perguntei ao meu sogro, Egil, eu não entendo, Egil. E se isso e isso? Eu vou explicar. Mas o que mesmo? Ok. Mas e quanto a isso, a ayahuasca? E ele explicou. Então, a Egil foi quem lançou a fundação na minha vida, quem me ensinou. Mas não houve reunião planejada, não houve recepção, e agora vamos ensinar, e isso é o que estamos ensinando hoje. Tudo lá acontece de forma orgânica. Foi em um ambiente familiar, e eu acredito que há algo ali que perdemos. Vou falar mais sobre isso depois. Quando falamos do programa, é tão desafiador porque queremos ter programas. Queremos saber exatamente como fazer. Queremos ter um programa passo a passo. É assim que você faz quando se reúne. E uma das palavras que é muito usada no movimento Hall Church é 1 Coríntios 14, 26, onde Paulo diz como isso então nos trouxe. Onde quer que vocês se reúnam, cada um tem um salmo, tem um ensinamento, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma imagem. Interpretação. Que tudo seja feito para edificação do corpo. Que as palavras têm
Gosto porque é um verso forte. E muitas casas, igrejas orgânicas, igrejas simples, são construídas sobre essa palavra. Mas esse verso, de novo, pode se tornar uma nova instituição, um novo sistema. Vamos nos tornar uma nova lei? Nós pensamos, ok, é assim que fazemos. Toda vez que nos reunimos, ok, Paulo diz, toda vez que nos reunimos, cada um de vocês tem algo. Quem tem uma espada, ok, você tem isso. E depois tem um ensino, e então ela aparece com uma língua, e ela aparece com uma interpretação, e você aparece com isso. E acaba sendo como um modelo de fazer igreja. A maneira como fazemos igreja é nos reunirmos e fazer isso. Eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que o Paul quis dizer isso dessa forma. Ele não disse a todos nós que isso deveria ser a lei. Por quê? Porque não era a lei de Paulo. Ele mesmo não fez isso. Paulo não fez isso. Paulo não viveu uma vida em que se reunia com as pessoas. Agora você tem isso, e você tem isso, e você tem isso, e você tem isso, e você tem aquilo. Paulo não fez isso, não. Quando Paulo estava fora, lemos em Atos 20 que ele falou a noite inteira. Paulo não se reuniu naquela noite e disse, ok, você prega os salmos. Ele não fez assim. Paulo falou a noite toda. Ele falou por tanto tempo que tinha um homem que dormiu e caiu da janela e morreu. E Paulo saiu correndo e eles o pegaram e tudo ficou bem. E então Paulo entrou novamente e continuou a falar por muito tempo até os dias de hoje. Uma pausa no dia, você pode ler isso em Atos 29, verso 9. Então aqui temos o Paul, quem em um lugar está dizendo Coríntios, lá 1426, outro lugar, ele mesmo falava a noite toda. Em outro lugar, lemos em Atos 19, em Éfeso, que ele usou a escola de Terano, e lá ele pregava diariamente. Portanto, Paulo mesmo não fez o que disse que outras pessoas deveriam fazer. Eu acredito no que Paulo disse em Coríntios 14, 26. Ele disse à igreja de Corinto, ele disse àquela comunidade, àquela família, isso é o que vocês precisam fazer agora. Para outras famílias, ele diria algo diferente e faria de forma diferente. E outras famílias farão de maneira diferente. Por quê? Porque não existem duas famílias iguais, nem duas igrejas iguais. O mesmo. Eu quero usar uma imagem para mostrar isso, para mostrar que não podemos usar um único modelo de igreja para todas as comunidades. Não podemos usar apenas um modelo de escolha de todas as igrejas. Cada igreja é diferente. Cada comunhão é diferente. E se quisermos ser bem-sucedidos em fazer discípulos, precisamos sair dessa mentalidade que é toda sobre encontrar o modelo certo. Não é sobre o modelo, é sobre as pessoas. É sobre estar além dos modelos. É sobre olhar para além e ver qual é a necessidade, em vez de se concentrar naquele modelo. E eu quero mostrar uma imagem. Quero voltar à próxima aula novamente, onde continuamos com a coisa da família. Falamos sobre a família porque essa é uma foto realmente muito bela. E eu adoro ela. E podemos aprender tanto aqui quando se trata como ser eficaz no discipulado. Há 1 ano e meio, meu filho Sony casou-se com uma incrível sueca chamada Hanna. Então, Sony saiu de casa. E ele se casou com Hanna. E eles formaram uma família. E Sonja e Hanna eram uma família sem relate. Eles eram uma família sem filhos e tinham muito tempo na vida. Tinha tempo para si mesmos, para os amigos, para fazer o que queriam. Era principalmente sobre Sony, e era sobre Hanna, e era sobre eles. Mas um dia, há 8 meses... meu neto chegou. Alguns meses após se casarem, ela engravidou. E 9 meses depois disso, eles tiveram um pequeno David, meu incrível neto.
Quando David chegou, a vida deles mudou. De um segundo para o outro, tudo mudou. Continuava a ser uma família, mas agora era uma família com um bebê. Nosso bebê, nossa família com bebês. O que faziam como uma família sem filhos não conseguem mais fazer. Agora, como uma família com filhos, tudo mudou. O que eles fizeram ontem não puderam fazer hoje. Se você olhar para a Lene e eu, ainda somos uma família. Tem mais 2 filhos em casa. Temos a Stephanie, que tem 16, e Simone, que tem 13. Então ainda temos crianças em casa, mas não temos mais bebês, não precisamos mais dar leite. Agora somos uma família com filhos, não uma sem filhos. Com bebês, ao mesmo tempo, somos isso. Na verdade, também somos avós. Agora somos avós e temos filhos que nos deixaram lar. Acredito que há um modelo muito claro nisso, ou não um modelo, não gosto da palavra modelo, mas há uma clareza, imagem de igreja, porque a igreja é uma família. Podemos ver aqui que uma família sem filhos, eles precisam de ajuda. Este é o próximo passo para uma família ter filhos. E então eles têm filhos e de repente é tudo sobre os filhos. Agora é sobre mim. É sobre leite, sobre fraldas, sobre tudo mais. O que eles fizeram ontem, eles não podem fazer hoje. Tudo mudou da noite para o dia. E há um momento na vida deles que é sobre ter bebês e fazer esses bebês comerem por eles mesmos. Então, há um tempo em que você não tem bebês, mas tem filhos. E agora, esses filhos estão se preparando para crescer, para deixar o lar. E você ajuda seus filhos, seus discípulos, a serem maduros o suficiente para deixar a casa. E então temos a questão dos netos. É assim que deve ser com as igrejas. A ideia toda é como uma família. Você nasce em uma família. Você é como um bebê que precisa de leite, depois você cresce, amadurece e então sai de casa e consegue o seu próprio. Família. E se você observar, esta é uma igreja. Cada igreja é diferente. Se você tem uma comunhão em uma igreja sem filhos, então precisamos ajudá-los. Uma igreja sem crianças precisa de ajuda. A fazer o que? A ter filhos. Uma igreja sem crianças. Estamos falando de filhos espirituais agora. Está errado. Tem algo errado. Tem algo errado se você está em uma fraternidade e não há uma nova ordem. Nascidos espirituais. Pessoas riem. Há algo errado. É insalubre ter uma comunhão. E vocês são as mesmas 20 pessoas agora nos últimos 10 anos. E se você... E desculpe, eu preciso provocar um pouco. Lembro-me, há muitos anos, eu estava numa igreja e visitei uma igreja. E estava com uma garota que tinha acabado de se converter há 2 semanas. Eu deveria falar naquele domingo e gosto de provocar um pouco. Então levei aquela garota para a frente da igreja no começo do culto. E eu disse, olha só aquela garota. E todos olharam para ela. Ela era fiel há 2 semanas agora. E todos, uau, parabéns, bem-vindos à família. Todos estavam empolgados porque aquela garota havia se convertido há apenas 2 semanas. E então eu disse à igreja, sim, quando foi a última vez que você viu uma como esta? Quando foi a última vez que você viu alguém renascer? E minha pergunta chocou toda a igreja, porque todos pararam, pensaram e olharam em volta. E a última pessoa que viram se converter a Cristo foi há 5 a 6 anos.
Algumas igrejas nunca viram pessoas se converterem a Cristo. Dennis não é uma boa comunhão, então algo está errado. A ideia toda de se tornar uma família é reproduzir. Tem como missão cobrir toda a terra. É isso que Deus nos ordenou fazer no físico. Para ter bebês, para ter crianças no espiritual, para ter filhos no sentido espiritual, para ter um bebê, para ter filhos. Então, se você tem uma congregação sem filhos, não continue fazendo o que sempre fez, ensinando e ensinando e ensinando e ensinando. Teologia profunda e fundações grandes. Se você não tem filhos, precisa ajudá-los para ter filhos. E é aí que o evangelista ou alguém vem à igreja e prepara o santo para ser eficaz no parto. Você precisa aprender sobre as abelhas e os pássaros, ou abelhas e flores e tudo mais. Não, você precisa aprender como conseguir bebês. Vocês precisam aprender como pregar o evangelho, como levar pessoas a Cristo, ser guiados pelo Espírito Santo, encontrar aquela pessoa em paz. Famílias sem filhos precisam de ajuda para ter filhos. Mas e depois, quando você tem os filhos? O que você fez ontem? Não funciona hoje se de repente você tem 5 filhos. Você não pode continuar fazendo o que fez ontem e simplesmente sair correndo pela rua todos os dias, como costumava fazer, se de repente você tem 5 recém-nascidos novamente hoje. Pessoas, porque agora esses bebês precisam de leite. Isso é bom e é tão importante entender isso porque não vemos o que está acontecendo ao nosso redor, fazemos o que estamos acostumados a fazer. E até mesmo sair na rua para evangelizar, isso é um bom começo. Quando você não tem filhos, mas quando você tem, então não deixa essas crianças. Então é hora do leite. É hora do leite. E lá, aquela igreja, aquela família que agora tem filhos, eles precisam de ajuda. Eles precisam do Ministério 5.1, como todo mundo. Precisam que o pastor venha e os ensine. Eles precisam de um professor para vir e ajudá-los a estabelecer uma base. Eles precisam de pessoas ao redor para vir. Ajude-os a dar leite agora! Mas você não deve dar leite a vida inteira. Dar leite é como uma mãe comer a comida. E então ela pega o peito e o bebê e dá o leite, porque o bebê não pode comer sozinho. Nós, muito distantes, devemos ensinar os filhos espirituais a crescer e comer a si mesmos. Há um problema se as pessoas precisam de alguém para ensiná-las depois de 10, 20, 30 anos. Que você já cresceu sendo maduro e capaz de se alimentar sozinho. E é aí que você estabelece a base. Então, quando temos uma família com filhos, eles precisam de discipulado. E a razão de eu estar aqui dependendo do Espírito Santo é porque não devo depender de vocês. E isso é um problema. Muitas pessoas nas igrejas, você tem medo de deixar ir? Muitas famílias. Lembro quando saí de casa, minha mãe, ela estava chorando. Ó, Tom está deixando a casa. Não foi fácil para minha mãe me deixar ir, me deixar em casa. Como em muitas igrejas, precisamos ser melhores para fazer com que eles entendam que essas crianças não são para eles terem pela vida inteira. Essas crianças estão lá para ter o menor tempo possível. Crescer, ser maduro, aprender, permanecer. Ensine-os, faça discípulos deles, para não ser dependente em você, mas dependa de Deus, para crescerem de modo que possam se alimentar sozinhos, crescer para aprender a depender de Deus, para que possam deixar sua casa e começar a própria família deles. Isso é o que está acontecendo no mundo natural. Se olharmos para a família naturalmente, temos estas 4 etapas. Temos famílias sem filhos. Eles precisam de ajuda para ter filhos. Temos famílias com bebês. Agora eles precisam cuidar dos seus bebês. Temos famílias
Com crianças você tem que ensiná-las agora, ajudá-las a crescer e se tornar maduras, a assumir responsabilidades. Como um bebê, não há responsabilidade. Você não diz ao bebê, vá limpar seu quarto e lavar o prato. Mas você diz isso às crianças, porque elas precisam aprender. Se não aprenderem, não amadurecem. E se não amadurecerem, nunca saem de casa e não conseguem ir embora. Criar uma família por si só. E então temos a família. Quem mora em casa e avós. E com os avós, é importante não controlar seus filhos. É importante deixar ir e entender que eles são independentes. Meu filho, Sony e Hannah cresceram. Eles são independentes. Estou lá para apoiá-lo, mas não para controlá-lo, não para ditar como eles devem gerenciar a família deles. Como ele quer administrar sua família, está lá. Eu estou lá apenas como apoio. E é assim que eu acredito. A igreja deve ser assim. E é sobre isso que queremos falar mais tarde. A igreja é como uma família. Lá devemos ter filhos. Em toda comunhão deve haver crianças. Nós não temos filhos, precisamos aprender a ter filhos. Precisamos aprender como fazer isso. E essas são algumas das coisas que ensinamos aqui na Escola Pioneira. Nós te damos um passo, nós olhamos para Lucas 10, como pregar o Evangelho também. Como encontrar a pessoa de Pedro, como pregar o Evangelho, levá-los a Cristo, como ter filhos. Então, aprendemos a ter filhos. E eu diria que na última reforma, o que mais trabalhamos, eu diria que sim. Nosso foco sempre foi em como ter filhos, como viver esta vida, sair e dar frutos, mas também reconhecemos que não é suficiente apenas ter filhos. Agora, para dar leite às crianças. E lá é importante entender que não só damos leite às pessoas ao nosso redor, mas ensinamos eles a se alimentarem muito, muito rápido. Podem se alimentar sozinhos e não depender de nós o tempo todo para dar-lhes leite. É importante entender que temos essas crianças. Não importa o tipo de comunhão, só temos um tempo muito, muito curto para que aprendam a ser maduros, a crescer, a deixar a casa e a formar sua própria família. E aqueles que crescem, saem de casa e formam sua própria família. E de repente, não somos apenas pais, mas também somos filhos. Somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós somos avós. Não apenas no físico, mas no espiritual. Depois nós nos tornamos bisavós. Porque nossos netos, crianças. Então nos tornamos bisavós. E então nos tornamos bisavós. Então nos tornamos tataravós. E vemos uma multiplicação da igreja. E é a mesma base. Família. Vida. E não sobre um modelo, como eu disse antes, porque o modelo que funciona para aquela família não trabalha para aquela família. A modelo que trabalha para aquela família não trabalha para aquela família. O topeira que trabalhava para aquela família, talvez tenha trabalhado hoje, mas não funcionou amanhã porque eles tinham saído de casa. Ou o modelo aqui funcionou hoje, mas não funcionou ontem porque assim e assim. Então, espero que você tire algo disso. E na próxima aula, quero continuar agora, quero parar aqui, mas quero continuar agora, ou quero continuar na próxima aula, falar sobre isso, onde me torno ainda mais prático, onde virei com mais exemplos de como. Parece assim, como você pode rapidamente ver a necessidade na comunhão que tem aí. Qual é a necessidade onde estamos agora? E como chegamos lá? De lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. E então tudo se repete novamente. E isso vai se repetir novamente. E é algo que podemos aprender, é algo que podemos fazer de maneira muito simples.
E vou falar sobre isso na próxima aula, onde estarei muito mais. Seja concreto e traga mais exemplos. Então, espero que você tenha aproveitado e até a próxima.